Eu quero inicialmente agradecer a todo mundo pela presença, aos colegas que participaram da primeira etapa desse momento, que foram as entrevistas. Eu reforço meu agradecimento, reitero meu agradecimento por terem participado dessa atividade, e aos colegas que estão vindo agora, na segunda parte, que é essa capacitação. Também quero deixar meu agradecimento por terem participado, por estarem participando desse momento, pelo interesse, pela disponibilidade. Conforme a gente colocou no início, esse meeting a gente vai gravar, então, para uso interno, né, para outros momentos que forem necessários, porque eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Esse trabalho, ele começou agora em maio, mas ele vai se estender por um período, e talvez em algum momento vai ser importante utilizar novamente o conteúdo que a gente vai desenvolver agora nessa próxima hora, em outras atividades que estejam relacionadas a esse trabalho. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença e pela participação de todos. Só para fazer uma breve contextualização, então, do objetivo de nós estarmos aqui, essa capacitação ela faz parte do meu projeto de mestrado, né? Eu sou mestrando do programa de pós-graduação em gestão de organizações públicas da UFSM. Estou na fase do projeto de pesquisa, na aplicação, né, da pesquisa, e o meu trabalho, ele, conforme alguns de vocês a gente já conversou, ele trata sobre a gestão de processos dentro de uma organização pública. O meu projeto, ele está alinhado com o PDI em vigor aqui na instituição, né, o PDI 2019-2026, que tinha, ou que tem, na verdade, né, um dos objetivos estratégicos, que é a padronização e informatização dos processos organizacionais. Então, quando eu fiz a minha proposta para a seleção no mestrado, eu busquei um tema que estivesse vinculado a uma necessidade organizacional, assim como todos os meus colegas do programa, né, estão buscando a aplicação de uma melhoria dentro da sua organização. E um dos objetivos que eu sempre busquei quando nós conversamos sobre o projeto de pesquisa foi que ele não terminasse na dissertação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente acaba começando projetos e não tendo condições de continuar, ou porque a pesquisa terminou, né? Enfim. E nós temos como uma proposta continuar esse trabalho como um projeto de extensão. Então, embora eu tenha um prazo agora para encerrar a dissertação, a gente vai seguir esse trabalho como um projeto de extensão, porque ele é um trabalho que ele não pode ser finalizado em poucos meses, né? É um trabalho bastante grande, ele envolve bastante tempo. Então, a proposta é que a gente possa continuar trabalhando, e eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Mas para que a gente possa começar a fazer uma espécie de alinhamento, digamos assim, de conceitos, quando a gente fala em gestão de processos, embora para muitos possa ser um tema novo, ele é um tema que vem sendo discutido há muitos anos, iniciou na década de 90, dentro da engenharia de produção, né? Então, foi pensado, ou melhor, foi olhado para dentro das organizações públicas e privadas, mais privadas no primeiro momento, de como melhorar as atividades, como melhorar os procedimentos, como buscar eficiência, né? Então, nesse contexto que surgiu a gestão de processos. E lá no início, um dos primeiros autores que trabalhou a gestão de processos, para que a gente possa construir esse nosso entendimento, foram Hemmel e Schenck, em 1994. E eles definiram os processos como um conjunto de atividades. Então, os autores, praticamente todos, sejam eles americanos ou brasileiros, a gente tem muita produção nacional sobre esse assunto, eles trazem como uma definição, digamos assim, comum, a ideia de que o processo é um conjunto de atividades e que precisam entregar um valor para algum tipo de consumidor, algum consumidor que seja interno ou externo. Porque quando a gente fala consumidor, para nós, no serviço público, parece um pouco estranho, né?
mas nós temos que imaginar sempre que dentro da atividade que nós desenvolvemos essa atividade a partir da demanda de alguém, e a gente também sempre entrega essa nossa atividade para alguém. Então, nós somos, ao mesmo tempo, e muitas vezes, consumidores e também fornecedores de atividades, porque nós não estamos isolados dentro da organização, nós estamos trabalhando sempre de uma forma compartilhada. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. Um outro autor também, que é o Harrington, ele foi citado por Gonçalves, que é um autor brasileiro renomado, que é muito utilizado quando a gente estuda gestão de processos, né? Ele também traz a questão de que um processo é uma atividade ou um conjunto de atividades que utilizam entradas, onde nós adicionamos algum tipo de valor, e que, após essa adição de valor, ele fornece uma saída para um cliente. Né? Comparem ou verifiquem, né, que ele faz né, o autor anterior chamava de consumidor, já o Harrington, ele fala em cliente, né? Sempre olhando para dentro, olhando para a nossa atividade. Então, a gente sempre imagina que, independente do setor que nós trabalhamos, a gente, em algum momento, ou é cliente de algum outro colega, que faz parte de um mesmo processo, que eu vou explicar um pouco melhor depois, ou a gente é fornecedor. E ainda conclui esse autor que os processos utilizam recursos da organização. Então, o que são recursos? Os recursos são as pessoas, são os equipamentos, são os insumos que são utilizados, os sistemas, como nós temos o SIG, nós temos o CIAF, nós temos o SCDP, que é o de diárias. Então, todos nós, em algum momento, enquanto nós desenvolvemos a nossa atividade, nós somos ou clientes ou fornecedores e utilizamos recursos da organização para atingir os nossos objetivos enquanto gestão do trabalho. E, por fim, eu trago um outro autor, que é o Cruz, também é um autor brasileiro, Tadeu Cruz. Ele apresenta também, né, nessa mesma linha, a ideia de que o processo ele é um conjunto de atividades, mas ele acrescenta a ideia de uma cadeia de eventos. Né? Eu acho bem interessante essa associação que ele faz, que são organizados de uma forma lógica, ou seja, são eventos que precisam acontecer em determinada sequência para que a gente possa, então, realizar ou entregar um serviço que é a nossa atividade, enfim, no nosso dia a dia. Tá? E todos os autores, eles trazem uma ideia de valor, né? Eles sempre colocam que a gente precisa agregar valor ao que nós estamos fazendo, né? Porque se nós temos uma atividade que não agrega valor, ou seja, que ela não gera nenhum impacto, seja para um colega na sequência, a gente precisa fazer uma análise dessa atividade, porque pode ser que essa atividade não seja necessária. Mas isso é um outro ponto, mas é interessante a gente ter essa visão, essa percepção enquanto atividade que agrega valor. Mas quando a gente fala em valor no serviço público, o que nós temos que ter de entendimento, tá, pessoal? O valor, nós temos quando se fala em gestão estratégica, organizacional e melhoria contínua, ou gestão de processos, sempre existe uma ideia de que nós temos que atingir um objetivo que seja o foco da organização, vamos chamar dessa maneira. E o Ministério da Educação, ele criou, em 2019, uma proposta de cadeia de valor para todas as organizações de educação que estão vinculadas à Rede Federal de Educação. Então, eles criaram uma ideia genérica, onde cada organização da educação, então, criou a sua maneira, a sua ideia de valor para a sociedade, o porquê que nós existimos, qual é o tipo de serviço que nós estamos entregando. Então, o MEC ele colocou como um parâmetro geral que a educação ela deve ser pública e de qualidade. Esse é o nosso maior valor enquanto educação, pensando em rede federal de ensino. Né? E no Instituto Federal, eu busquei essa informação lá no relatório de gestão do ano passado, o Instituto ele coloca que a nossa proposição de valor é a oferta
de um ensino público, gratuito e de qualidade, assim como preconiza o próprio Ministério da Educação, né? Só que atendendo às demandas aos arranjos produtivos locais e regionais, ou seja, toda a nossa atividade ela precisa estar pensada e organizada para atender a nossa região onde nós estamos inseridos. Então, quando nós pensamos nos nossos cursos, quando nós pensamos nas nossas ações de pesquisa, ensino e extensão, elas estão sempre voltadas para atender a essa necessidade que seja local. Então, se a gente pergunta assim, por que eu ofereço tal curso? É porque aquela demanda, aquela demanda, ela surgiu de uma necessidade local. Então, a gente vai entregar o valor para aquela região porque ela está sendo ouvida, e ela está sendo atendida nas suas necessidades. Além disso, enquanto Instituto Federal, a gente, na nossa proposição de valor, a gente tem que contribuir positivamente para o desenvolvimento humano, econômico e social, oportunizando o ensino de jovens e adultos, qualificação profissional, bem como a produção e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico. Ou seja, quando a gente pensa na nossa atividade que nós estamos fazendo aqui, no nosso setor, nós sempre temos que ter em mente que nós estamos buscando esta entrega de valor para a sociedade na qual estamos inseridos. O nosso trabalho todo e todos os processos que envolvem as nossas atividades, elas precisam atender a isso, ao ensino público, gratuito, de qualidade, sempre pensando no desenvolvimento dos estudantes que estão conosco, né, estão confiados a nós, para que a gente possa realmente atingir a ideia de fazer a disseminação do conhecimento, seja científico ou tecnológico, fazendo com que as pessoas que estão conosco possam ter o seu desenvolvimento enquanto humano. Então, é importante ter essa leitura, digamos assim, da cadeia de valor, porque aí nós começamos a ter uma outra relação com a nossa atividade. Agora nós estou vendo a Rosane aqui na câmera, a gente está muito envolvido, por exemplo, no GIF Sul, que vai ser aqui em Santa Maria. Então, nós todos estamos muito envolvidos, por quê? Porque é uma atividade que envolve vários setores, nós temos vários processos envolvidos, e a nossa entrega de valor qual que é? É ter um evento que seja um evento tranquilo, que corra tudo bem, que os estudantes sejam bem recebidos, que tudo ocorra da melhor forma possível. E essa é a nossa razão para esse processo que eu estou comentando agora. Mas imaginemos sempre que todo o nosso trabalho ele precisa ter esse olhar, que nós estamos participando de atividades profissionais que levam ao atendimento da educação pública de qualidade. Então, a gente nunca pode esquecer que nós estamos aqui para isso. Por mais que muitas vezes a grande maioria de nós, somos da atividade meio, a gente às vezes não enxerga o aluno, mas a gente sempre tem que lembrar que a gente está trabalhando para alguém. E quando a gente pensa em processos, a gente tem uma estruturação, né? E eu trago essa imagem lá daquela proposta de cadeia de valor que o MEC mesmo fez a proposição, que eu achei bem interessante a divisão que eles trazem lá. Então, quando a gente pensa em processo de trabalho, ou processos de trabalho no plural, a gente sempre inicia pelo macroprocesso. O macroprocesso ele é um conjunto de processos dentro de uma cadeia maior. No próximo slide eu vou mostrar um pouquinho melhor para isso. Aqui é um pouco conceitual, tá, pessoal? Vocês não precisam se preocupar muito, mas eu queria mais que vocês tivessem essa compreensão, que os nossos processos de trabalho estão inseridos em algo maior, né? Então, tudo começa com macroprocessos, que são aquelas atividades que são mais guarda-chuva, vamos chamar dessa forma, né? Que pode ser feita dentro de uma mesma diretoria, por exemplo, como pode contemplar várias diretorias ao mesmo tempo, sempre pensando que os macroprocessos eles vão auxiliar a organização a atingir os seus objetivos e suas metas. É sempre nesse sentido, por isso que existem os macroprocessos. Mais adiante eu vou explicar um pouquinho melhor para ficar mais fácil de todo mundo entender. Já o processo, vocês notem que na imagem aqui ele vai descendo, né? Então, a gente tem uma composição de macroprocesso, depois ele é decomposto em processo. Já o processo, ele é um conjunto de atividades sempre pensadas que há uma correlação e que elas são sequenciais.
né? Que como eu falei antes, existem entradas onde nós, em algum momento, vamos adicionar algum tipo de valor para proporcionar uma saída para algum tipo de cliente, né? Então, como eu falei, a palavra cliente parece um pouco estranha para o serviço público, mas vamos pensar que nós todos, enquanto setores, que trabalhamos em conjunto, nós somos clientes, muitas vezes, de um setor, como fornecedores de um setor. Quando a gente busca o setor de licitações para fazer uma solicitação de compra, nós estamos sendo clientes do setor de licitações. Assim como o setor de licitações é meu fornecedor enquanto requerente, né? Só para a gente pensar mais ou menos dessa maneira para ficar um pouco mais fácil. Depois nós temos os processos de trabalho, que é uma expressão um pouco mais utilizada, mas também na literatura se chama subprocesso, né? O processo de trabalho, que eu prefiro usar esse termo, que fica mais próximo a nós, porque nós estamos mais perto dele, é a decomposição de tudo que precisa ser feito, digamos, vamos chamar dessa maneira. Então, lá no setor de licitações, nós temos vários processos de trabalho, lá no almoxarifado nós temos outros processos de trabalho, o pessoal que faz lançamento de diárias e passagens tem o seu processo de trabalho. Então, sempre pensando numa forma de decomposição, ele seria uma parte do processo, que vai dividindo depois em partes menores, que são as atividades e as tarefas. A atividade, a gente ainda pode pensar como uma coisa um pouquinho maior. Ele é basicamente um conjunto de instruções. Ele é, por exemplo, assim, nós temos, por exemplo, um manual que vai explicar o como fazer. Nós temos a tarefa, aliás, um procedimento operacional que vai explicar um pouquinho o que precisa ser feito, na verdade, né? Ele vai trazer tem esse viés. E a tarefa já é a menor fase de um processo. É lá o finalzinho, que aí é um detalhamento mais pormenorizado, digamos assim, que explica o como fazer. Né? Então, quando a gente pensa em processo, a gente tem todas essas categorias, digamos assim. Os macroprocessos, então, que é o guarda-chuva, que é o maior. Depois nós temos o processo, que aí o processo ele é subdividido em processos de trabalho, em atividades e em tarefas. Aí aqui no próximo slide vai ficar um pouquinho mais fácil, que eu trago uns exemplos que a gente consegue visualizar melhor. Esse recorte é lá do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tá? É uma instituição que tem bastante trabalho disponível na internet sobre gestão de processo, então achei que bem interessante trazer para nós aqui podermos enxergar. Então, aqui nós temos a missão do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, como nós também, no IFAR, nós temos a nossa missão, e o valor público que o Instituto pretende entregar, muito parecido com o nosso, né? E aqui eles trazem todos os macroprocessos que são tanto gerenciais, quanto finalísticos, quanto de suporte, que é onde nós todos praticamente estamos inseridos. Vocês podem ver que o macroprocesso sempre é bastante genérico. Então, nós temos um macroprocesso de gestão de pessoas, onde existem vários processos que dão conta da gestão de pessoas. Nós temos um macroprocesso de logística pública, onde envolve licitação, onde envolve contratos, onde envolve fiscalização de contratos e assim por diante. Nós temos, por exemplo, né, a gestão do patrimônio, nós temos a contabilidade, a administração financeira, orçamentária também, a gestão da tecnologia da informação, enfim, são só alguns exemplos de macroprocessos de suporte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a parte de licitação, ele faz parte de um guarda-chuva maior, que é a gestão da logística como um todo. E, assim, outras áreas também vão tendo seus macroprocessos. Aí eu trago um exemplo, pessoal, aqui para a gente poder trazer um pouco para a nossa realidade. Como um macroprocesso, ali o IFE do Triângulo Mineiro chamou de... deixa eu voltar aqui no slide. Chamou de logística pública. Eu trago aqui, não, perdão, de gestão de patrimônio, eu trago aqui uma ideia para nós tentarmos construir esse raciocínio, que o macroprocesso de gestão de bens permanentes de consumo, podemos chamar dessa maneira, tá? Eu só usei como um exemplo.
Depois nós temos, dentro desse macroprocesso, um processo que é chamado aquisição. Seja a aquisição de um bem permanente, nós temos a aquisição de um bem de consumo, material de consumo, na verdade, né? Nós temos também o processo de fazer uma inexigibilidade, uma dispensa de licitação voltado, né, para a área de licitações. Então, trago aqui só para a gente poder imaginar essa decomposição, né? O macroprocesso, então, como uma coisa maior, depois o processo como eu trago ali a aquisição do bem permanente, a atividade seria solicitar a compra de um bem permanente, e a tarefa, então, quais são as atividadezinhas que precisam ser feitas para que eu possa concretizar uma compra? O que precisa ser contemplado para que a gente possa efetivamente fazer uma compra, né? E aí eu trago aqui embaixo também uma ideia de processo, que são atividades que fazem parte da aquisição, vamos chamar dessa maneira, mas que têm caminhos diferentes. São aqueles caminhos que seguem, como eu falei antes da ideia do fornecedor e do cliente, nós temos a parte lá que é o pagamento, que é um subprocesso da aquisição, nós temos o tombamento, que é um subprocesso da aquisição. Mais adiante, a gente tem o desfazimento de bens, que também é um subprocesso lá da parte de gestão de bens permanentes. Então, só para a gente ter essa nomenclatura também presente, para lembrar que nós temos, são caminhos diferentes que fazem parte do mesmo processo. E aí tem um outro conceito bem importante, que é o que é o mapeamento de processo. Para quem participou lá das entrevistas, né, teve uma pergunta que eu fiz para vocês. O que vocês entendem de mapeamento de processo, né? Então, o mapeamento de processos, pessoal, ele tem como objetivo a gente olhar para esse nosso processo, como, por exemplo, aqui a aquisição de um bem permanente, que é a nossa ideia que eu trago anterior, para que a gente possa, então, identificar e compreender o fluxo de trabalho. Tudo isso é mapeamento. É a gente esclarecer quem faz o quê, quando e como, desde o início até o fim de um processo. Então, é parar e refletir sobre isso. Como que eu faço uma requisição, uma solicitação de compra? E aí a gente vai respondendo essas perguntas. Quem faz o quê, quando e como, para a gente entender esse fluxo de trabalho. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de visualizar os gargalos, né? Ou seja, aquele momento que a gente coloca lá assim, vou dar só um exemplo, tá, pessoal? Digamos que em determinado processo a gente tem lá que precisa imprimir um documento, tem que ser assinado no papel e subir esse documento lá no SIG. Será que isso é realmente importante? Será que ainda precisa? Né? Ou também acontece muitas vezes de redundância, ou seja, a atividade ela é feita desnecessariamente. Né? A gente usa muito na gestão de processos o contrafluxo, né? Acontece muito isso. Então, por exemplo, em vez do processo seguir uma lógica em linha reta, ele vai uma hora para... Vou dar o exemplo da Ariane, tá? A Ariane aqui da reitoria. Digamos que tem um processo lá do almoxarifado que uma hora tem que ir para a contabilidade, depois volta para o almoxarifado, aí ele vem para a licitação, depois ele volta para a contabilidade. Então, é olhar esse trâmite, digamos assim, e verificar se esse tempo ou esse movimento ele não está entroncando o processo. Será que não se resolve se tudo fosse de uma vez só para a contabilidade? Só estou usando como exemplo, tá, pessoal? Mas é pensar sobre esses gargalos e esse tempo que pode estar sendo desperdiçado porque a gente não olha para o processo. Né? Então, quando a gente faz mapeamento de processo, a gente começa a olhar para o nosso trabalho e começa a verificar onde a gente pode melhorar. A outra parte do mapeamento também é a padronização, ou seja, a gente começa a olhar como esse processo deve se comportar da melhor forma possível. Claro que quando a gente fala, trazendo para a nossa realidade, nós somos 11 campos, nós teremos mais 2 daqui a um pouco, né, que é o campus Caçapava e o campus São Luís Gonzaga. Então, quando a gente fala em padronização, a gente tem que tentar buscar o melhor. Às vezes, a gente tem, por uma questão cultural, às vezes, mas o nosso procedimento aqui é um pouco diferente. Ok, mas quando a gente pensa em mapeamento de processo, a gente está sempre tentando buscar essa padronização, né, para que todos possam tentar fazer da mesma forma, porque isso também facilita quando a gente tem algum tipo de problema.
quando tem algum problema no processo, a gente pode se ajudar, porque nós todos estamos fazendo da mesma forma. Quando a gente tem procedimentos muito dispersos, muito diferentes de uma unidade para outra, a gente começa a ter essa dificuldade, né, de entendimento. Alguns dias atrás eu estava conversando com um colega do setor de orçamento e finanças, né, que é a área onde eu trabalho, e eu comentei com o pessoal, comentei com ele, né, que o financeiro para pagamento das notas fiscais, ele vem uma vez por semana, né, normalmente na segunda-feira, e a gente faz o envio do financeiro na terça-feira para as unidades. Então, o que eu orientei para ele? Coloca o vencimento dos teus pagamentos todos sempre para quarta-feira, porque na quarta-feira, com certeza, exceto se realmente não vier o financeiro naquela semana, você tem o dinheiro, vamos chamar assim, para pagar as notas fiscais. Então, não adianta você colocar o vencimento na segunda-feira, porque dificilmente a gente vai conseguir enviar o financeiro na segunda-feira. Então, se a gente não conversa sobre alguns processos, não há esse entendimento, e a gente às vezes vai fazendo no automático e nem se dá conta que pode estar fazendo, ou criando um problema daqui a um pouco, né, para nós mesmos. Mas, enfim, isso faz parte dessa visão que a gente precisa ter sobre processo. Outra coisa também é melhorar a comunicação. Então, assim, quando a gente tem processos grandes, como eu usei ali a questão da solicitação de uma compra, nós temos envolvido licitação, almoxarifado, requerente, nós temos depois o COF, que faz o pagamento, enfim. Então, quanto mais a gente tem esse processo pensado, mais a gente melhora a comunicação para todo mundo. E, por fim, a gente, claro, também facilita a tomada de decisões, porque no momento que a gente começa a olhar os nossos processos, a fazer o mapeamento deles, a gente também consegue trazer para a gestão algumas oportunidades de melhoria. Por exemplo, a gente tem lá um processo X lá que deveria ir para o SIG, porque hoje é manual, só usando como exemplo, né? Então, só se vai chegar a essa conclusão quando a gente parar e fazer esse trabalho de mapeamento de processo. E, por fim, pessoal, nessa parte ainda da estruturação dos processos, depois que a gente fez o mapeamento de um processo, a gente faz o desenho dele, né? Então, o desenho, ele serve, na verdade, como o próprio nome já diz, né? Ele é para criar uma imagem, né? Por mais que pareça engraçado, né, a questão quando a gente fez as entrevistas, eu perguntava, pessoal, o que vocês entendem por desenho? E a gente ficou um pouco receoso em dizer que o desenho fosse realmente um desenho, né? E, na verdade, o desenho é exatamente isso. A gente pegar todo o mapeamento que a gente fez, fazer toda aquela construção de um raciocínio, para que, no fim, a gente possa chegar nessa imagem final. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que seja isso, mas aqui é um rascunho só que eu fiz da apropriação e pagamento de notas fiscais de consumo, por exemplo. Então, quando a gente faz o mapeamento e desenho, a gente começa a enxergar quem são os fornecedores e clientes uns dos outros, aquilo que os autores colocaram antes. Então, para fazer uma apropriação e pagamento de uma nota fiscal, a gente tem toda essa galera aqui envolvida, o fornecedor, o setor de almoxarifado, o requerente, a contabilidade, o COF, o pessoal que faz a apropriação de nota fiscal, depois nós temos no caso aqui da reitoria, né, a PROAD, o ordenador de despesa, que fazem as autorizações de pagamento. Então, a ideia, quando a gente faz o mapeamento e desenho de processos, ele, além de qualificar e melhorar o fluxo de informações, que eu comentei antes, a gente também tem a possibilidade de construir uma imagem como essa daqui, por exemplo, para que quando haja a entrada de um novo servidor, ou não entrada externa, né, mas o próprio deslocamento de um servidor para um setor para o outro, e que exista o mapeamento e o desenho do processo, que ele possa chegar e possa olhar para essa imagem, e essa é a ideia do mapeamento e do desenho, que eles possam olhar para essa imagem e dizer assim, agora eu entendi. Começa lá na coordenação de almoxarifado, vai para o requerente, ou começa no requerente, enfim. Aí, para cada processo, nós temos atores diferentes, né, envolvidos, e caminhos diferentes a serem seguidos. Mas a ideia do desenho é que tu possa bater o olho e dizer assim, tá, agora entendi. Isso está lá na contabilidade, porque lá na contabilidade precisa acontecer tal coisa. Ou isso está lá no COF, porque precisa ser pago, e o tempo de pagamento é esse, tem todo esse trâmite, se tem algum problema com o fornecedor, a nota não vai ser paga. Tudo está
bater o olho e entender. Essa é a ideia quando a gente pensa em mapeamento de desenho de processo. Além desse mapeamento do desenho, claro, nós temos artefatos que são complementares, que a gente falou lá naquela imagem anterior. Quando a gente faz a gente começa a quebrar os macroprocessos em processo, atividades e tarefas, as atividades e tarefas, normalmente elas vão estar contempladas ou no manual ou no POP, né? A gente utiliza muito os procedimentos operacionais padrão. Então, lá no final, aqui no desenho, ele não vai ter, obviamente, né, o detalhamento todo. A imagem do desenho é para a gente entender o raciocínio do fluxo. Aí, complementarmente ou adicional ao desenho, nós temos, então, o manual ou o próprio procedimento operacional padrão, né, que aí vai nos dar o suporte. Ah, tá, agora eu preciso entender como que eu faço uma apropriação de uma nota fiscal. Então, nós vamos lá no procedimento e nós vamos conseguir observar. O desenho do processo ele é para trazer essa melhora na comunicação, para que todo mundo possa entender melhor aonde nós estamos e para onde nós vamos, quando pensamos numa ideia de processo. Tá? E aí a gente se pergunta, né, qual a importância da gestão de processo? O que é gestão de processo? Primeiro, a gente precisa entender o que é o processo. Então, quando a gente fala vou usar de novo esse exemplo, em solicitação de compra, a gestão do processo de solicitação de compra é justamente para trazer a compreensão do processo, para que todo mundo que em algum momento esteja interessado, né, nesse processo, seja comprar alguma coisa, ou seja, receber o produto, no caso requerente, né, enfim, para que ele possa compreender o processo, que a gente possa ter uma visão sistêmica também desses processos, ou seja, nós não somos isolados, nós não vivemos numa ilha dentro da organização. Por mais que eu tenha o meu setor, a Rosane tem o seu setor, o Maurício lá tem o seu setor, a Beth tem o seu setor, nós estamos inseridos em algo maior. E nós temos que ter essa visão desse algo maior, porque isso também vai nos ajudar a resolver os problemas. Quando a gente acaba olhando só para a nossa casinha, só para a nossa caixinha, a gente acaba não conseguindo ajudar a resolver os problemas. E a ideia da gestão de processos é essa. É a gente olhar, mas o processo de dispensa de licitação tem um problema, porque acontece tal coisa. Se nós todos, enquanto participantes do processo, não sentarmos para olhar e todos contribuirmos para essa melhoria, talvez essa melhoria nunca ocorra. Porque não é problema da Rosane quando tem um problema na dispensa de licitação. O problema pode ser do requerente junto com outros atores que fazem parte. Então, quanto mais a gente desenvolve o olhar sobre esse processo de dispensa de licitação, por exemplo, mais a gente consegue fazer a solução dos problemas, mais a gente consegue otimizar o trabalho, mais a gente padroniza o trabalho para que reduza a incerteza na sua aplicação, né? Esses dias, conversando com os colegas, a gente falava ainda sobre um exemplo de um processo de desfazimento de bens. Hoje nós temos muita incerteza sobre como encaminhar isso. Né? Então, quando a gente faz a gestão do processo, quando a gente faz o mapeamento primeiro, desenho, a gente tira todas as dúvidas, padroniza, a gente reduz a incerteza e todo mundo trabalha melhor. Isso é fazer gestão desse processo, do processo de fazimento de bens. E a questão da melhoria contínua. Né? Então, a gente pode sempre e deve sempre questionar os processos. Por que é feito dessa maneira? Por que eu tenho que caminhar para cá e não caminhar para cá? A gente só consegue fazer essa análise quando a gente efetivamente faz um mapeamento desse processo. Porque se a gente não faz o mapeamento, a gente não sabe por que está indo para a direita e não está indo para a esquerda. Daqui a um pouco poderia estar indo para a direita, seria muito mais rápido. Mas se a gente não parar para pensar, a melhoria não vai surgir. Então, é nesse sentido a importância da gestão do processo. Bom, já encaminhando para o final, pessoal, então, qual que é a ideia do meu projeto de pesquisa, então, né? Nesse primeiro momento, eu queria trazer para vocês, para que a gente possa alinhar um pouco essa ideia, vou trazer aqui que fica mais fácil a gente olhar, queria muito que vocês tivessem essa ideia quando a gente fala de macroprocesso, quando a gente fala em processo, que parecem coisas similares, né, mas elas não sendo decompostas em pequenas partezinhas, né? Então, sempre lembrando que os macroprocessos são aquele guarda-chuva, é aquela coisa maior, né?
gestão de pessoas, então tudo o que acontece lá na gestão de pessoas, na gestão de logística, como eu falei antes, vou usar o exemplo de novo da Rosane, que está mais pertinho de mim aqui. Entra a inexigibilidade, entra a licitação, entra fiscalização de contratos, entra contratos, entra sanção administrativa de fornecedores, tudo isso está no guarda-chuva da gestão de logística, tudo entra lá. Então, é sempre pensando no macroprocesso, é sempre aquela coisa maior, vamos chamar dessa maneira. Né? E que vocês possam entender, e ninguém precisa saber, não é nem esse o objetivo, né? Que a gente possa só compreender que existem processos ligados aos macroprocessos e depois todas as atividades que a compõem. A proposta do meu projeto é que a gente possa, depois de realizar o trabalho, que a gente possa entregar o desenho, que é esse que eu estou mostrando para vocês, que a gente possa entregar o desenho de alguns processos, né, dos que a gente entende que são os processos mais críticos, digamos assim, os que geram mais dúvidas, os que geram mais problemas, o que a gente nunca parou para pensar sobre, essa é a ideia, que a gente possa fazer este desenho, apresentar este desenho, e que a gente possa também construir e entregar um procedimento operacional padrão para esses processos que nós desenhamos e mapeamos, tá? Então, a ideia, pessoal, é como que a gente começa tudo isso, né? Então, a gente, eu digo a gente, eu e a minha orientadora da minha pesquisa, a gente criou uma espécie de ciclo de trabalho, né? Então, a gente vai começar essa atividade com o mapeamento e o desenho de processos, né? Então, é a parte que envolve todos vocês, os colegas terceirizados que fazem o dia a dia da nossa instituição também. Então, a ideia é a gente conversar através do Meet, e vamos pegar como exemplo, só para não pegar os mesmos exemplos, vamos pegar de como a gente faz uma solicitação de diária e compra de passagem aérea, por exemplo. Então, a gente vai fazer um mapeamento de tudo que precisa para chegar a isso, usando SDP, usando legislação, revisitando, né, todo esse arcabouço que a gente acaba estando envolvido, né, que é a parte legal, né? Então, para cada um dos processos, a gente vai fazer esse trabalho. Nós vamos conversar, é basicamente uma conversa. A gente vai escrever, digo escrever, né? Hoje não escreve mais, né? A gente usa a inteligência artificial para nos ajudar. A gente vai gravar o Meet, né? Explicando sobre isso. Então, como faz a compra, como faz a solicitação de uma diária ou compra de passagem? Então, a gente vai fazer as contribuições. A Beth vai fazer a contribuição, o Magnus vai falar, o Marcelo vai falar, e assim a gente vai indo. Vai chegar num consenso do que precisa ser feito para se pedir uma diária e comprar uma passagem aérea, que hoje é o que mais dá problema, é a compra da passagem aérea. Né? Então, feito esse mapeamento, né, a gente vai utilizar o desenho, né, que eu comentei antes, a gente vai fazer uma proposta parecida com essa daqui, para que a pessoa que entrar hoje para comprar uma passagem aérea, ela tem que bater o olho aqui e entender em que parte ela está, em que parte é o proposto da passagem aérea, em que parte o ordenador de despesa aprova, e assim por diante, né? E a partir do momento que a gente tem esse mapeamento feito, como eu falei antes, né? A gente vai ter uma inteligência artificial que vai nos auxiliar a fazer o desenho, né? Hoje nós temos uma inteligência artificial que monta isso aqui para nós. Então, através da minha pesquisa, eu descobri uma forma, né, uma inteligência artificial que faz esse trabalho que a gente ganha, nossa senhora, ganha muito tempo. Então, ela entrega praticamente pronto isso para nós. E nós temos também, a princípio, eu estou aguardando a aprovação de um projeto de extensão de um bolsista, que vai nos auxiliar também nessa atividade. E, por fim, a entrega de que é vinculada, né, como eu falei antes, né, é vinculado a um procedimento operacional padrão a esse processo que eu citei, que é, por exemplo, né, da solicitação de uma diária numa compra de passagem aérea. Então, a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, utilizando a inteligência artificial. Hoje a gente tem condições de criação de um POP através da transcrição da nossa reunião. Ou seja, a gente grava o Meet, eu peço para um aplicativo fazer uma prévia de um procedimento operacional e um outro aplicativo faz uma prévia de um desenho utilizando uma linguagem internacional, que é a notação BPMN, que eu comentei antes ali, que faz esses desenhos todos, onde coloca os tempos, as caixinhas e tudo mais, de uma forma mais resumida.
Depois disso, nós temos uma reunião que a gente chama de validação, ou seja, lá o pessoal que faz a compra de passagem aérea e lançamento de diários vai validar esse desenho que a gente montou, né, que todos nós montamos em conjunto, para dizer, não, é por aqui mesmo, e também o nosso procedimento que a gente imagina que seja o ideal. Depois que esse trabalho todo estiver pronto e validado, nós vamos ter lá no site da PROAD um link chamado mapeamento e desenho de processos, alguma coisa assim. E aí todas as categorias, almoxarifado de patrimônio, contratos, licitações, e as passagens aéreas vão estar lá. Então, qualquer pessoa do Instituto que queira entender como faz a compra de uma passagem aérea, vai entrar lá no site da PROAD e vai estar lá o mapeamento do processo e do ladinho o nosso procedimento operacional. Então, todo esse ciclo, ele não tem fim, tá, pessoal? Por que eu coloquei ele aqui numa rodinha? E lembra que lá no início eu comentei com vocês que o meu trabalho ele não termina na dissertação. O meu trabalho ele vai finalizar com a entrega de um desenho de um processo de cada uma dessas áreas que estão trabalhando comigo. Compras, licitação, contratos, almoxarifado e patrimônio e o SCDP. São as 4 áreas que fazem parte da minha pesquisa. Mas como isso tudo vai se transformar num projeto de extensão, então ele não vai parar. A gente vai, por exemplo, tá, pessoal? Vou pegar outro exemplo, tá, Rosane? Digamos que a gente entenda que um processo extremamente importante para a gente trabalhar seja de sanção administrativa, vamos supor. Então, a gente vai fazer o mapeamento, vai fazer o desenho, vai fazer uma proposta de POP, vai validar com todos que trabalham com sanção e vai fazer a publicação. E aí nós vamos seguir para outro processo. Qual é o outro processo que precisa ser analisado? E assim vai indo. Ele não vai ter fim, tá, pessoal? Isso é um trabalho que vai continuar até o momento que a gente enquanto grupo, o pessoal do contrato, o pessoal da licitação, o pessoal do almoxarifado do patrimônio, o pessoal do SCDP, entender, não, acho que todos os nossos processos principais estão ok. Então, a gente pode encerrar esse trabalho de mapeamento e desenho, e a gente vai fazer só a aplicação das melhorias com uma reunião, por exemplo, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, enfim, a gente vai definir isso bem mais para frente, mas mais ou menos seria essa ideia de continuidade. Então, como eu falei antes ali, a primeira coisa que nós vamos fazer é a definição dos processos mais críticos por área. Então, agora, no final da capacitação, eu vou mandar para vocês por e-mail um link de um formulário, onde vocês vão colocar lá, na ideia, na percepção de vocês, qual é o processo da sua área que é o mais crítico. Né? O do SCDP, eu peguei como exemplo antes, ele é uma atividade que a gente vai trabalhar tanto a compra, a solicitação de diária com a compra de passagem aérea, que é um processo que a gente vai começar por esse, que tem gerado bastante dúvida, mas depois a gente vai poder avançar para outros. Então, como eu falei, a gente vai fazer uma reunião de mapeamento, que é a descrição dessas atividades usando a inteligência artificial para nos auxiliar no desenho. Depois, uma reunião de ajuste, só para validar, para ver é isso mesmo. Nós temos uma ideia também de fazer de pegar, pessoal, esse processo desenhado e fazer um vídeo curto explicando exatamente assim, né, onde começa, quais são os procedimentos que são feitos e tudo mais, porque hoje, como a gente fala, né, a gente vive na era do TikTok, né, então as pessoas gostam muito de vídeo e áudio. Então, só para não deixar aquele documento estático, a gente também vai utilizar um videozinho bem curtinho para explicar esse processo que a gente desenhou. Tá? E como que, então, a gente vai fazer os encontros? Lembra que a semana passada eu fiz uma enquete com todo mundo, perguntando qual o melhor dia e horário para a gente fazer os nossos encontros? A gente, assim, ficou de largado, assim, a quinta-feira como sendo o melhor dia para a maioria poder participar dessas atividades. Por isso que nosso treinamento hoje está sendo na quinta-feira, que é o momento que a gente consegue pegar mais pessoas disponíveis. Então, assim, eu fiz uma proposta para a gente poder começar a fazer esse trabalho. O pessoal, então, do Almoxarifado do Patrimônio, eu vou estar enviando um link para o Meet na quinta-feira, das 8h30 às 9h30. É no máximo 1 hora, tá, pessoal? A gente não vai tentar passar de 1 hora. Das 10 às 11, o pessoal da licitação, e de tarde, das 14 às 15, o pessoal do contratos, e das 15h30 às 16h30, o pessoal do SCDP.
que nem eu falei, o tempo que nós vamos dispor, daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão, não, mas eu acho que está melhor a gente, vamos para terças-feiras, o pessoal do almoxarifado, vamos migrar para terça, em tal horário, a gente vai ajustando isso depois, tá, pessoal? Isso é só para a gente ter um pontapé inicial. E a minha proposta, pessoal, eu sei que semana que vem a gente começa recesso, semana que vem não, começa recesso, férias de inverno, aquela história toda, mas como um grupo sai e um grupo fica, né, porque não vai sair todo o pessoal do almoxarifado, não vão fechar o almoxarifado e todo mundo sair, sempre vai ficar alguém. Então, eu vou propor que a gente possa fazer com os que puderem participar no dia 17, e assim sucessivamente nas próximas quintas-feiras, que a gente possa fazer o primeiro contato, a primeira ideia, para ter uma primeira aproximação com a ideia do mapeamento, porque eu sei que por enquanto ainda está um pouco, talvez esteja um pouco abstrato ainda, mas a partir do momento que a gente começar a primeira atividade vai ficar mais claro, tá? E o tempo de conclusão, eu estou tentando, assim, encaixar no máximo que a gente possa trabalhar julho e agosto, em função do meu prazo também da dissertação, para que a gente possa finalizar essa primeira etapa até fim de agosto. E depois a gente continua, como eu falei, em outros processos, à medida que a gente vai achando, eu até coloquei no slide anterior, a gente vai achar o melhor caminho. Então, não existe uma fórmula de bolo pronta. Toda organização começa de uma forma, todo mundo faz de uma maneira, né, e a gente vai acomodando da melhor forma que a gente conseguir a realização desse trabalho, tá? Então, na sequência, eu vou encaminhar para vocês uma perguntinha, que é bem aberta, né? Qual o processo da sua área que mais gera dúvidas atualmente, que deveria ser mapeada e desenhada? Aí vocês podem responder, assim, no campo para escrever. Aí, se vocês quiserem colocar mais de um processo, vocês podem colocar ali, não tem problema nenhum, tá? É só para a gente poder ter uma primeira ideia, aí na primeira reunião a gente vai sentar e vai conversar sobre qual vai ser o caminho que nós vamos seguir, porque a ideia é sempre trabalhar com o que a maioria está solicitando, né? E aí, pessoal, como eu falei, né, a ideia era que fosse uma conversa rápida, né? Então a gente está encerrando até antes de 1 hora. Quando a gente fala em mapeamento e desenho de processos, se fala muito no tempo, né? Que a gente não pode, por exemplo, fazer uma tarde inteira para mapear e desenhar processo. Desenhar não tanto, né? Que desenho a gente fala no sistema, mas o mapeamento onde vocês mais se envolvem, para que a gente nunca passe de 1 hora. Né? Então a gente vai ser bem criterioso também nessa questão, até porque a gente sabe que todo mundo tem atividade para fazer e tudo mais, né? Mas até para que se torne produtivo, que a gente não ultrapasse 1 hora de trabalho. Mas, em resumo, pessoal, seria isso, tá? O ciclo de trabalho vai ser esse, né? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de mapeamento, depois o desenho a gente vai fazer usando a inteligência artificial, a reunião de ajuste e depois a disponibilização do processo desenhado para que todos conheçam, todos possam contribuir, enfim, para a gente chegar numa versão final. Mais uma vez, eu quero agradecer aí a participação de todos por mais essa oportunidade e deixo à disposição, se alguém tem alguma pergunta, alguma questão, pode ficar bem à vontade para a gente depois encaminhar o encerramento também, para a gente não passar o horário. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Não briguem, não briguem, não briguem. Não, só queria te dizer parabéns, Luiz, pelo trabalho aí. E vamos tentar, né, colaborar o máximo que a gente puder, que eu puder fazer. Gostei muito da tua ideia, amei. Vamos arrochar. Isso aí, obrigado, Beth. Vamos lá, a ideia é essa, assim, eu esqueci de comentar no início, mas antes de vir para o Instituto Federal, eu trabalhei na Universidade de Santa Cruz, e lá eu era da equipe de mapeamento e desenho de processo da universidade, então, para mim é um tema, né, que a Rosane sabe, a Miriam também sabe, conversei várias vezes, assim, eu gosto muito dessa área, acredito muito que a gente pode ter uma qualidade no nosso trabalho, porque a gente pensa pouco sobre a nossa rotina de trabalho, né? Então, que a gente possa realmente construir algo bem bacana em conjunto, que seja leve também, por isso que eu estou colocando assim, nós não temos pressão, precisa entregar, eu vou dar, eu tenho, aliás, o meu prazo, né, enquanto mestrando,
mas não vou colocar essa pressão sobre vocês, né? A gente vai fazer um trabalho bem com calma para fazer ele bem desenvolvido. Acho que na sequência nós temos a Lidiane e depois o Rafael. Primeiramente, queria parabenizar, Luiz, pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, né, junto com o pessoal. E a minha dúvida, assim, eu acabei me inserindo agora, né, retornando do doutorado e estou lotada na coordenação do orçamento e finanças, então só para entender um pouco a questão, quando se fala no mapeamento dos processos, a ideia também é padronizar, por exemplo, formulários, de modo especial, por exemplo, formulários de solicitação de diárias e relatórios. Isso, Lid, com certeza. Uma das premissas da gestão de processo, quando a gente fala em gestão de processo de uma forma mais ampliada, sim, é a gente poder fazer essa padronização. E ela vai além da padronização, mas isso eu discuto com vocês depois lá no grupo individual, quando a gente fizer o trabalho mais pessoal. Entra também muita questão da informatização do processo, né? Em que ponto hoje a gente... e aí entra retrabalho, entra uma visão que a gente pode ter sobre a maneira de fazer, né? Então, além do mapear formulários, pode revisar o formulário, é uma pergunta super interessante, porque lá quando eu trabalhava no hospital da universidade, nós tínhamos um formulário que foi muito engraçado, ele tinha acho que umas 30 questões para serem preenchidas. Aí na prática a gente olhava quantas perguntas são respondidas naquele formulário, acho que eram 10, aí o formulário que era desse tamanho virou desse. Né? Mas porque ninguém nunca olhou, nunca ninguém pensou sobre aquilo, eu tinha 50 perguntas que ninguém usava para nada. Então, também tem isso, a gente revisa o formulário, a gente vê o que pode informatizar, o que não pode informatizar, enfim. Mas, sim, envolve toda essa parte, também faz parte do escopo do trabalho. Ah, perfeito. Obrigada, Luiz. Imagina, eu que agradeço. Rafael, bom dia. Tá fechado o teu microfone, Rafael. Opa, bom dia, Luiz e demais participantes, né? Parabenizar pela tua explanação aí. Eu já conheço o teu trabalho desde a época que tu, lá da parte do almoxarifado, do patrimônio, né? Que a gente tu auxiliava lá para fazer parte da classificação, depois tu desenvolveu o teu trabalho lá da DCLT e agora no da OPE, né, Luiz? Então, pode contar comigo aí da minha parte, que é fundamental, né, essa parte de mapeamento dos processos para contribuir para a gente, para também otimizar o nosso trabalho, né, e a gente também não ter retrabalho, como que nem a própria colega mencionou anteriormente, a questão de padronização dos formulários, né, também é muito importante, porque imagina, de cada campus ter o seu formulário, pode ter alguma coisa única do Instituto, né? Isso mesmo, Rafael, essa é a ideia. Quando a gente fala na padronização, a gente tem que lembrar que nós temos outros campos que estão se agregando à nossa organização daqui a um pouco, e também precisa ter isso, né, organizado para que eles possam começar melhor, digamos assim, né, dessa maneira. Então, também te agradeço aí pela motivação aí para a gente poder trabalhar juntos. Estou bem empolgado e também, mais uma vez, assim, muito grato aí por todos vocês estarem comprando essa ideia, né? Tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho bem bacana. Mais alguém, pessoal, gostaria? Tem mais uma questão, como que estão resolvendo, tem umas situações, assim, ó, pro mais externo do Instituto, dependendo do órgão que a gente faz o encaminhamento de algum documento, algum ofício ou outro documento do Instituto, eles não estão aceitando as assinaturas feitas no STIC. Eu acho que era muito bom a gente conversar e decidir em cima que não reconhecem, porque daí diz que não é certificado digital, né? Sim, são algumas situações são bem particulares mesmo. O Banco do Brasil, por exemplo, é um que precisa ter assinatura com certificado digital. Ele não aceita o nosso nosso formulário assinado por dentro do SIG, né? Mas todos esses detalhes, na hora do mapeamento, a gente vai levantar. E essa também é uma das propostas, né? A gente poder ter essa leitura, digamos assim, sobre como fazer esses encaminhamentos. Obrigado, Rafael.
Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Bom, então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer, né, essa nossa conversa, né, eu sempre trago isso, né, sempre coloco nos e-mails isso, né, que a gente possa ter uma conversa, né, ninguém está... né, a ideia de capacitação a gente chamou dessa maneira, né, um seminário de capacitação, mas a ideia realmente foi essa troca, né, eu não sou especialista na área, eu gosto muito de trabalhar com isso, né, mas não tenho formação específica, existem formações específicas nessa área, mas é uma experiência e um interesse que eu sempre tive sobre. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de todos. Na sequência, eu vou mandar, então, um formulário para que vocês possam fazer as suas sugestões de processos a serem mapeados, tá? E na semana que vem a gente se encontra, então, para ter essa conversa, para todos que puderem participar dessa primeira reunião. A gente vai fazer todas elas gravadas, né, para que quem não puder estar numa, poder participar da outra, tá bem? Muito obrigado, uma boa quinta-feira para todos, e eu sigo à disposição.